Vamos falar de Jujutsu Kaisen um pouquinho aqui, senhores. Mais uma vez, continuando a nossa série aqui para comentar o mangá do Gege Akutami. Hoje o tema serão os arcos do festival, né? Daquele evento, aquele arco do evento entre as escolas de Jujutsu de Kyoto e de Tóquio. E o arco seguinte que é o do Death Painting. Basicamente, hoje a gente termina de cobrir aquilo que ficou na primeira temporada do anime, né? Só que nós vamos falar da versão mangá. E assim, eu tô sentindo que esse canal ultimamente ele anda perdendo a essência, porque eu tô alisando muito, eu tô passando muito pano pras coisas, elogiando demais. E eu hoje tô com vontade de voltar um pouquinho às origens. Então hoje é dia de uma semi-chinelada. Não vai ser uma chinelada muito pesada não, mas eu vou ter que dar um relinho aí no nosso amigo Gege Akutami, porque ele deu uma vacilada, tá? Antes da gente entrar, eu vou começar a fazer uma coisa que eu não gosto de fazer, eu não costumo fazer, mas eu vou ter que começar a fazer, que é pedir o like, é pedir a inscrição, é pedir pra você ativar o sininho e ficar prestando atenção no canal pra ver sempre se tem vídeos novos, porque o YouTube aqui não tá entregando meus vídeos e esse canal está oficialmente morto. Verdade é essa, em termos de engajamento, em termos de entrega, o YouTube tá cortando o alcance do canal por algum motivo que eu não sei e o canal tá morto. Então fique sempre atento, engaje aí no vídeo, dê like, compartilhe. Eu vou tentar, como sempre, manter a regularidade de postar segunda-feira 5h15, então crie o hábito de vir aqui olhar se tem vídeo novo, porque talvez assim a gente consiga ressuscitar o canal. Muito bem, no vídeo passado que vocês me viram comentar de Jujutsu Kaisen, eu me derramei em elogios ao arco do Junpei, né? Porque pra mim, esse é o arco, foi o arco desde que eu acompanhei lá no anime em 2021, que elevou o Jujutsu Kaisen a um nível diferente, a um patamar diferente, que me fez realmente me interessar por essa obra. E lendo a versão mangá, eu acho que eu gostei até mais do que eu tinha gostado na versão anime. Só que aí, logo em seguida, ele vem com esses dois arcos, e eu vou comentar aqui principalmente o arco do evento, que é maior, e eu sinto que esse arco, de alguma forma, ele é meio que o anti-Junpei em um certo sentido. Porque, resumidamente falando, a coisa que mais me chamou a atenção no arco do Junpei foi como o Akutami conseguiu fazer uma historinha bem redonda de um personagem completinha, com início, meio e fim, em poucos capítulos. Ele fez um arco muito pouco ambicioso, que contava uma história muito particular, e ele fez o desenvolvimento muito certinho e levou a um final dramático e obteve sucesso em tudo isso. Ao longo do arco ele foi discutindo temas, foi trabalhando a estrutura do arco junto com a temática da morte, enfim, tudo que a gente discutiu no vídeo passado. E esse arco de agora do evento, eu acho que o pecado dele, no final das contas, porque eu acho que ele é um arco mediano, é um arco irregular, e o principal pecado dele é que ele é ambicioso demais. Por isso que eu acho que ele é o contrário do arco do Junpei, que o do Junpei é ambicioso de menos e consegue extrair muita coisa de um arco pequeno. E esse arco aqui de agora não, eu acho que ele é um arco que ele é pequeno demais para as ambições dele. Ele deveria ter sido muito maior para ele conseguir realizar tudo o que o autor tentou realizar aqui. E eu acho que isso é tão verdade que uma opinião que eu escuto muito o pessoal falando acerca de Jujutsu é a famosa ideia de que Jujutsu Kaisen fica bom mesmo em Shibuya, né? No arco de Shibuya. E com certeza o momento que mais chamou a atenção das pessoas na primeira temporada de Jujutsu foi o arco do Junpei, foi a morte do Junpei, a morte trágica do Junpei e tal. Foi aquilo que mais marcou. Então, esse arco, na minha opinião, ele falhou tanto que a maioria das pessoas não percebe nem mesmo que ele é ambicioso. Aí é que tá o ponto. Ele é muito ambicioso, mas a execução foi tão prejudicada que eu acho que a maioria das pessoas nem percebe que ele é ambicioso e trata esse arco como um arco qualquer, como um arco aleatório, um arco meio qualquer nota. E eu acho que ele é qualquer nota, mas não porque ele foi pensado para ser qualquer nota, mas sim porque a execução o prejudicou. E eu divido os problemas desse arco em 3 tópicos, que todos eles refletem essa ambição desmesurada. A estrutura do arco, os personagens e as lutas. Basicamente, na verdade, nem as lutas, é a luta, e vocês vão entender o que é isso quando eu chegar lá nesse tópico. Com relação à estrutura, o problema desse arco é o seguinte: a gente já discutiu em vídeos passados, no vídeo passado de Jujutsu Kaisen, acho que até no primeiro dessa playlist, que você pode conferir aí no canal facilmente, se você não viu as outras análises, de que o Akutami ele é um grande experimentalista do shonen. Eu sinto isso dele. Eu sinto que ele é um autor que ele gosta de trabalhar as diferentes possibilidades só para ver o que é que vai resultar. Ele gosta de trabalhar a fórmula do shonen e alterá-la para ver de que maneira isso vai impactar o público, que tipo de história ele consegue contar a partir daí, etc. E eu acho que ele tenta fazer isso aqui, porque nós temos nesse arco aqui, em termos estruturais, 2 quebras de direção para a qual o arco tá arrumando em pouco tempo. Uma delas é básica, eu nem vou comentar muito aqui, porque uma coisa que acontece muito em vários shonen de porrada é o clássico arco que começa parecendo um evento inocente, um evento sem perigo, e aí um vilão ataca no meio, né? Aparece algum grande
grande perigo no meio, e aí o evento é cancelado, os planos de todo mundo mudam, e aí o foco passa a ser o combate ao vilão. Boku no Hero mesmo fez essa estrutura umas 10 vezes ao longo do mangá, Naruto fez, enfim, é muito comum isso. O Dragon Ball fez, enfim. Então essa quebra de estrutura é até muito básica, mas ela tá presente aqui, né? Porque a Hanami aparece no meio do evento, e aí a partir daí o foco da coisa muda completamente pra luta contra o inimigo. Mas antes disso, o Akutami já tinha feito uma quebra de direção, uma mudança de expectativa, porque o evento que em tese era pra ser inocente, o evento que em tese era pra ser amistoso, uma competição amistosa entre duas escolas de Jujutsu, ele muda pra um foco de que a escola de Kyoto começa a tentar matar o Itadori, porque o velhão lá, o Gakugandi, vai no vestiário, vamos dizer assim, na reunião da escola de Kyoto e convence os caras a tentar matar o Itadori, porque ele é perigoso, porque ele é o receptáculo do Sukuna, a gente não sabe o que é que ele pode causar no mundo, etc, etc. Quando ele vai perder o controle, essas coisas todas. Então, a história começa como sendo, teoricamente era para ser um evento amistoso, só uma competição simples entre duas escolas, que acontece todo ano, e aí no meio ele muda para ser uma caçada ao Itadori, vamos dizer assim. E até aí tudo legal, muito interessante, gosto dessa ideia, mas o problema é que essa ideia justamente ela não foi levada a cabo. Por quê? Porque beleza, o velhão lá convence as pessoas a tentarem matar o Itadori, e aí começa o evento. Quando começa o evento, rapidamente essa estrutura se coloca, né? Esse formato se coloca, porque todo o time de Kyoto vai lá em cima do Itadori para tentar atacá-lo. Só que aí logo em seguida mesmo, tipo, uma página depois, 2 páginas depois, o autor abandona esse plano, porque aí entra o Todo vai lá, dispersa o time e diz que o Itadori é problema dele. Ele chega, ataca o Itadori, ele percebe o potencial do Itadori ali, ele se interessa pelo Itadori e a partir dali ele manda o time dele pastar e dizer que o Itadori é problema dele. E o Itadori, o Todo nunca teve a intenção de matar o Itadori. Então a partir dali, o leitor já percebe que essa coisa de matar o Itadori foi abandonada. Ela foi um plano abortado no meio do caminho. E aí depois disso o foco estruturalmente do arco passa a ser as pequenas lutas, né? Porque aí o evento já foi pro cacete, porque o time de Tóquio fica puto, porque percebeu que o time de Kyoto queria matar o Itadori, e aí começa a ter os confrontos individuais entre um membro de uma escola contra o outro. Então no final das contas esse arco ele é, na prática, um arco de muitas lutas entre a escola de Kyoto contra a escola de Tóquio, até que aparece o vilão maior, e aí essas duas escolas têm que se unir para poder enfrentar o mal maior. E aí beleza, se a estrutura do arco é essa, eu lhe pergunto, onde é que ficou a história da caçada ao Itadori? E eu mesmo respondo, não ficou em lugar nenhum, porque foi uma coisa que foi levantada e foi uma coisa que foi abandonada em literalmente 2 ou 3 páginas. O Akutami levantou essa premissa muito interessante e não a explorou. Veja, eu não tenho problema aqui com as várias mudanças de direção que esse arco adota. Começa com uma coisa, depois passa a ser outra, depois passa a ser ainda uma outra. Meu problema não tá com isso daí. Na verdade, eu gosto dessa ideia. Eu gosto da ideia de autores que brincam com a estrutura dos arcos, que brincam com a estrutura das sagas, que brincam com as coisas e tentam construir histórias diferentes a partir daí. Eu gosto disso. Quem acompanha as análises aqui sabe. Mas o problema é que se você coloca uma promessa, você tem que cumprir essa promessa. Eu falo isso o tempo todo aqui no canal. Se você estabelece uma premissa, você tem que fazer essa premissa dar frutos. Se a ideia era fazer esse arco virar uma caçada ao Itadori, o Akutami teria que ter desenvolvido essa caçada por tempo suficiente para que ela tivesse gerado tensão, para que ela tivesse gerado boas lutas, para que ela tivesse gerado grandes momentos dentro do arco, e aí depois ele vai e muda de novo, muda a estrutura de novo, não tem problema. Só que do jeito que foi feito, foi só uma coisa que foi prometida, ele elevou a atenção, porque obviamente quando o evento começa parecendo um amistoso, e depois o velhão chega lá e diz que na verdade o evento é só uma fachada e que o foco é matar o Itadori, matar o protagonista, existe uma elevação da atenção, o leitor fica preparado para ver grandes coisas e ele não vê. Nada disso é entregue. Rapidamente a pressão baixa e o evento passa a ser de lutas semi-amistosas, porque ali naquelas lutas que aconteceram no arco, claramente não existia uma intenção verdadeiramente hostil de um matar o outro. Então, qual é o ponto? Aí a gente começa a entrar numa coisa que vocês falaram nos comentários aí acerca das mortes de Jujutsu Kaisen, e nós não vamos entrar nesse aspecto ainda, né? Porque nesses arcos ninguém de relevante morre. Mas se o Akutami ele é um grande experimentalista, se ele gosta de brincar com a fórmula do shonen e especular com os elementos para ver que história ele consegue arrancar daí, muitas vezes ele vai fazer aquilo que está contrário às expectativas, e até aí não tem problema, desde que você não contraria a expectativa apenas por contrariar. É uma coisa que eu sinto que vai acontecer no futuro em Jujutsu Kaisen,
Kaisen, e aqui eu já aproveito o ensejo para pedir encarecidamente que vocês não me deem spoiler, porque eu só conheço a primeira temporada do anime, né? Foi só o que eu assisti, então, por favor, não me deem spoilers nos comentários, se contenham. Mas eu sinto que isso vai acontecer no futuro, porque é um erro que esse tipo de autor que experimenta muito, ele está sempre sujeito a cair nesse erro. É um risco que ele está sempre correndo. Porque se você vai alterar a fórmula o tempo inteiro e você quer brincar com essas coisas, às vezes você vai fazer certas mudanças que não tem nenhum motivo de ser, não tem nenhum fundamento, não tem estofo. Você só vai fazer a mudança pelo valor da mudança. E quando é assim, é vazio, é gratuito. Então, por exemplo, o arco do Junpei, eu elogiei efusivamente o fato de ele ter levado a tragédia do Junpei até o final, quando ele parecia que em algum momento ia trazer uma redenção pro Junpei e ele não trouxe, isso quebrou a expectativa, mas aquilo dali é bom porque ele traz recompensa emocional, ele deixa o leitor com o gosto agridoce na boca, agridoce não, amargo na boca, ele causa um impacto emocional no leitor, ele mexe com a cabeça do leitor com aquilo dali. Então essa é a recompensa que é dada. Então ele alterou aquilo que muita gente já esperaria que ia acontecer, porque as pessoas esperariam que vai meter o Naruto aí, vai ficar tudo bem, vai ser todo mundo feliz pra sempre. E aí ele não entrega o final feliz pra sempre e isso impacta. E isso por si só já é recompensa. Agora nesse caso do arco do festival, não. Ele elevou a atenção de maneira artificial, não cumpriu com a sua promessa e isso gerou o que pra obra? Nada, não gerou nada. Então é a mudança pela mudança. E a mudança pela mudança não tem valor. Você fazer o que é diferente só por ser diferente não tem valor porque qualquer pessoa consegue fazer isso. Qualquer leitor acostumado com a fórmula do shonen consegue fazer isso. Ele escreve uma historiazinha dentro da fórmula e aí ele começa a inverter a fórmula só porque não é usual, só porque as pessoas não costumam fazer. Não tem dificuldade nisso, não tem arte nisso. É uma coisa feita de maneira gratuita e vazia. Então, qual é o meu ponto aqui? Como eu disse, eu não quero atacar a ideia de fazer essa quebra na expectativa dentro desse arco. Eu acho que um arco de apenas 23 capítulos não comporta uma estrutura que se baseia em duas mudanças de direção muito bruscas, entendeu? Eu acho que a estrutura desse arco ela era muito grande para a quantidade muito pequena de capítulos que foi colocada aqui. É quase como se fosse um corpo muito grande para uma roupa muito pequena, entendeu? Por isso que eu volto a dizer, o problema desse arco para mim foi ambição demais. Ele quis botar coisas demais em capítulo de menos. Então o que ele tinha que ter feito, na minha opinião, era, para fazer isso aqui dar certo, colocar mais capítulos. E aí ele teria que realmente colocar todo um setor desse arco no qual existiria uma caçada ao Itadori, que seria tentada, e aí em algum momento, beleza, aí em algum momento talvez o todo acabasse com essa caçada, talvez, enfim, não sei. Mas que algum fruto tivesse sido gerado acerca dessa premissa que foi levantada. Do jeito que ficou, só foi jogado. Então o primeiro ponto que eu quero reclamar é da estrutura do arco. O segundo ponto são os personagens. Aqui é mais fácil de entender, é mais fácil de explicar. Basicamente, esse arco apresenta uma quantidade muito grande de personagens com seus flashbacks, com seus conflitos, com seu passado, com seus poderes, que também a gente sabe que Jujutsu Kaisen, os poderes são um pouco diferentes, então eles têm que ser explicados, eles não são intuitivos. Então você veio aqui com vários personagens com a ficha completa para ser apresentados todos eles num arco de 23 capítulos, é muita informação. O leitor fica sobrecarregado e aí você tem que somar os fatores. Some aí o fator de que esse arco, a estrutura dele é a partir de duas mudanças bruscas de direção e tem a apresentação de um monte de personagem ao mesmo tempo. E aí você tem que conhecer o contexto de cada um, o passado de cada um, o conflito de cada um, a motivação de cada um, o poder de cada um. E aí no final das contas o que eu senti é que quase nenhum personagem novo aqui saiu pronto. Aí novamente eu digo que esse arco ele é o anti-Junpei, porque a comparação é inevitável. O arco do Junpei só apresentou dois personagens novos, que foi o Junpei e o Nanami. E o arco do Junpei tem lá uns 16 capítulos, ele não é muito menor do que esse aqui não. E aí sim, com tempo, com espaço para trabalhar, todo o drama do Junpei foi trabalhado no seu ritmo, com os seus passos intermediários, o começo, o meio bem desenvolvido e o fim trágico. Aí sim. Agora aqui não, o que a gente teve aqui foi um monte de pequenas pílulas de personagem. Ah, olha só a Mai, o conflito dela com a irmã dela. A Maki tem esse conflito e a Mai tem um conflito que é atrelado ao conflito da irmã. Olha o Kamo, o conflito dele tem alguma coisa a ver com o conflito do Megumi. Olha a menina lá que é a normalzinha, ela tem isso aqui. Olha a outra lá, ela tem aquilo ali. Olha o Panda, olha o Mekamaru. Então vários personagens apresentados com seus conflitos e nenhum deles foi nesse momento significativo. De maneira que nenhum desses personagens saiu realmente pronto ainda. Pode ser que no futuro eles sejam desenvolvidos à exaustão, beleza.
repito, não me dê spoilers, o futuro vai dizer, a gente vai chegar lá. Mas, enquanto apresentação, todos eles só são boas ideias. Aqui me lembra muito o que aconteceu com Kimetsu no Yaiba, que eu elogiei, quem não viu, se você procurar, tem uma playlist de Kimetsu no Yaiba aí, analisei o mangá completinho aqui, tá? Que eu disse que a Gotoge tinha muitas ideias boas de personagem, mas praticamente nenhuma dessas ideias era levada até o fim. Praticamente nenhuma dessas ideias era desenvolvida plenamente. E aí os personagens ficavam só como boas ideias, mas não como personagens plenos. E desse arco aqui, eu acho que só tem um personagem que saiu pleno, que eu vou chegar nele lá na frente. Mas a maioria não. A maioria saiu como personagens que tem boas ideias, coisas interessantes e instigantes para o futuro da série, mas por enquanto nada. Então não teria sido muito mais eficiente ele ter escolhido 2 ou 3 para apresentar, desenvolver os conflitos desses personagens e deixá-los prontos, porque já que ele é um cara que gosta muito de matar personagens cedo, eu tô desconfiando, e peço pela terceira vez que não me dê spoilers, mas eu tô desconfiando que vai morrer gente aí nesse estágio que tá agora enquanto personagem, ou seja, ele vai botar só a pontinha do conflito, só a pontinha do flashback e daqui a pouco muitos desses caras vão morrer. E vão morrer sem terem se tornado personagens plenos. Então não era muito melhor, já que ele gosta de matar personagens cedo, que ele tivesse pegado 2 ou 3, trabalhado a exaustão e depois vai lá e pode matar o personagem, como ele pôde matar o Junpei sem problema nenhum, porque o Junpei já tinha cumprido tudo o que ele tinha para fazer, eu acho que teria sido mais eficiente. Ou então, ele, novamente, abraçava a ideia de que esse arco é muito ambicioso e aí botava um arco bem maior, um arco com muito mais capítulos, onde ele pudesse trabalhar de maneira mais interessante e mais vagarosa cada um desses personagens e cada um desses conflitos. Mesmo assim, ia ficar muita informação, né? Eu não sei até que ponto é recomendável você colocar um monte de flashback muito bem elaborado dentro do mesmo arco. Eu acho que esse tipo de informação é melhor sendo entregue aos poucos mesmo. Então, novamente, ambição demais, personagem demais, informação demais, significando nada, que não significa, nesse arco, praticamente nada. Só boas ideias que estão esperando serem bem executadas no futuro. E o terceiro aspecto é o aspecto da luta. Não vou nem falar das lutas, mas da luta, porque a maioria das lutas desse arco eu vou comentar logo em seguida quando eu falar dos pontos que eu quero elogiar. Mas a luta, qual luta? A luta contra a Hanami, que era para ser a grande culminação desse arco, me parece também uma luta que ela não atinge o pleno potencial que ela poderia e, na minha opinião, deveria ter atingido. Porque, de fato, o modo como eu interpreto essa batalha é que ela deveria ser a culminação do arco. Como um bom shonen, e aí nisso aqui o Akutami não contrariou a fórmula, ele seguiu a fórmula à risca, o clímax da coisa é uma grande batalha contra um inimigo poderoso. Então o inimigo vai, invade o evento, muda o foco de todo o arco, aumenta a tensão, dessa vez de forma verdadeira, aí sim, porque aí realmente a Hanami poderia ter matado a Maki e poderia ter matado outros personagens ali tranquilamente, e aí o clímax passa a ser esse aqui. Só que, novamente, um arco de apenas 23 capítulos, que tem as mudanças estruturais que tem o tanto de personagem que tem, e que ainda quer colocar uma grande luta, termina por não conseguir fazer nenhuma dessas coisas realmente bem. Então, por exemplo, a primeira fase dessa luta contra a Hanami é uma fase na qual ela basicamente tá lá perseguindo o Megumi, Kamo e o carinha lá da fala amaldiçoada, eu esqueço o nome dele. E esse momento é um momento de tensão, porque claramente esses personagens não têm nenhuma condição de enfrentar o inimigo, eles estão sendo perseguidos, estão sendo acossados e eles estão correndo pela própria vida, eles estão desesperadamente correndo para ver se eles conseguem sobreviver, se eles conseguem chegar aos professores, conseguem sair da barreira, da cortina que foi montada, enfim. Então é um momento de tensão. Narrativamente falando, nesse momento, a ideia que o Akutami queria passar com essa parte da luta era tensão. Os heróis estão desesperadamente buscando sobreviver, de alguma forma. E aí a tensão é aumentada quando a tática deles começa a dar errado, porque o carinha da fala amaldiçoada começa a chegar no limite do corpo dele, e esse poder era extremamente importante para poder parar a Hanami, essa coisa toda. Só que eu nunca senti essa tensão de maneira plena, porque para você construir a tensão, você precisa de tempo. Você precisa levar o seu tempo, precisa ter um ritmo um pouco menos acelerado para que o leitor sinta essa tensão. Do modo como foi feito, eu não sei, acho que em menos de um capítulo já estava resolvida a situação, né? Em menos de um capítulo já tinha chegado outros feiticeiros para ajudar esses 3 primeiros aí na luta, e aí a tensão em relação a eles já tinha sido desfeita. E aí beleza, a segunda fase ainda é uma fase de tensão, porque quem chega para enfrentar é a Maki, né? Então fica a Maki e o Megumi tentando enfrentar lá, e eles também não
situação páreo. E a Maki quase morre. Então, esse momento, em tese, era para ser o pico da tensão, que vai ser aliviada com a chegada do Itadori e do Todo, que aí é o que vai levar a luta para o seu último estágio, né? Que aí, assim, é o estágio onde aparecem dois personagens que conseguem dar luta, a Hanami, conseguem dar batalha. Ou seja, se vocês pararem para pensar bem, essa estrutura não é muito diferente da estrutura que eu comentei lá no vídeo antigo aqui do canal, da batalha entre Nappa e os Guerreiros Z em Dragon Ball. Porque a primeira fase daquela luta é uma fase na qual o Nappa tá espancando todo mundo e tá todo mundo só tentando sobreviver até a hora que o Goku chegar. Aqui é basicamente isso. Todo mundo vai tentando sobreviver ou até a hora que aparecer um professor, ou até a hora que eles conseguirem sair da barreira, ou até a hora que o Itadori e o Todo aparecerem, que foi o que terminou acontecendo. Mas qual é a grande diferença aqui dessa luta, que tem uma estrutura muito semelhante com a luta do Nappa? A diferença é que a luta do Nappa levou o tempo dela para construir a tensão. Tudo bem, tem outro elemento também que o Nappa foi matando um monte de gente, né? Então a tensão foi elevada de maneira muito rápida porque o Nappa efetivamente matou personagens e a Hanami não fez isso. Mas mais importante do que isso é que o terror dos personagens, dos protagonistas, foi passado de maneira eficiente porque levou-se o tempo necessário para isso. Trabalhou-se isso na cabeça do leitor de uma maneira vagarosa, de uma maneira paciente, para que essa emoção pudesse ser construída. E aqui não. Aqui foi tudo muito rápido, porque o arco é muito pequeno para ambições muito grandes. A gente roda e volta para o mesmo ponto. Então a tensão da parte inicial não é grande coisa. A tensão da parte na qual a Maki quase morre é maior, porque a Maki quase morre, mas mesmo assim não é nada de outro mundo. E, portanto, se a tensão não é grande coisa, a cena da chegada do Itadori com o Todo também não é tão catártica assim. A catarse não funciona tão bem assim, porque a tensão não foi tão bem construída assim. Eu acho até que no anime funciona até bem melhor, tá? Esse arco, no geral, ele funciona bem melhor no anime do que no mangá, por causa principalmente das lutas. Mas como a gente tá considerando a versão mangá, na versão mangá, a chegada do Itadori com o Todo representou um alívio muito pequeno, pelo menos a minha experiência foi essa, porque a tensão construída foi muito pequena, porque muito rápida, porque o arco muito curto, para ambições muito grandes, então uma coisa vai puxando a outra. E aí tudo bem, ok, a primeira parte não funcionou e a parte do alívio representado pela chegada do herói também não funcionou, mas depois disso a luta funcionou? Mais ou menos. Por quê? Também eu sinto que no anime ela funcionou melhor do que no mangá, porque a luta da Hanami com o Itadori barra Todo, ela é uma luta que se baseia muito mais na coreografia do que no roteiro da batalha em si. Porque o roteiro é muito simples, né? Em termos de roteiro, depois que o Itadori e o Todo chegam, o roteiro fica simples, né? Se você considerar o roteiro da luta contra a Hanami Todo, é um roteiro interessante, porque ele segue essa estrutura que nós estamos explorando aqui, da tensão e da catarse, mas depois que os protagonistas chegam, aí o roteiro se torna bastante simples. Que é uma coisa que acontece também no Dragon Ball lá, né? O Goku chega e ele só destrói o Nappa e é isso. As reviravoltas aqui dessa luta contra a Hanami não são nada de outro mundo, e o que torna a luta mais interessante é a dinâmica causada pelo poder do Todo, né? O poder simples, porém criativo e que permite coisas muito interessantes dentro da luta. Só que aí a gente entra no problema da arte do Akutami, que é uma arte que eu não desgosto, tá? Eu sei que muita gente critica a arte do mangá, eu acho ela interessante, acho que ela tem uma cara própria, mas uma coisa que ninguém pode dizer que ela tem é dinâmica. Ela não é nada dinâmica para estabelecer coreografias de luta. Não se compara, por exemplo, com a arte de um Akira Toriyama da vida ou até de um Kishimoto. E essa luta, como ela se baseia muito mais em dinâmica, em coreografia do que em roteiro, ela fica devendo. No anime ela funciona melhor porque a animação da primeira temporada de Jujutsu Kaisen é muito interessante. Então, quando eu assisti o anime em 2021, eu fiquei hypado por essa luta. Eu achei ela legal, eu achei ela muito interessante, justamente por causa dessa combinação entre dinâmica, promovida pela animação, e os poderes criativos do Todo, que aí beleza, aí é mérito do autor. Só que no mangá você só tem a parte da criatividade, mas esses poderes criativos não trazem todo o potencial que eles poderiam trazer, porque a luta não é tão dinâmica quanto ela poderia ser, porque o traço do autor é meio paradão. A quadrinização dele é meio estática. O modo como ele desenha a coreografia das lutas não é o mais inspirado de todos. Então a luta, depois que ele chega, não chega a ser ruim, propriamente dita, eu não diria que é ruim, mas ela também não é nada demais. Só que aí a gente entra num problema, que essa luta era para ser o clímax do arco, e não serve como clímax do arco. Uma luta apenas ok, não serve como clímax do arco. Você precisa de uma coisa muito maior. E em termos de roteiro, como é tudo muito apressado, como as coisas não têm momentum, as cenas de grande impacto não têm grande impacto. Para simbolizar isso, eu vou trazer a cena do Black Flash, porque o Black Flash era para ser a grande cena da grande luta do arco, era para ser a coroa do arco. Aquela cena na qual o Itadori sai emendando um Black Flash atrás do outro na Hanami. No anime, essa cena é muito legal, porque a luta é hype, porque a animação é boa.
No mangá, como essas coisas não estão presentes, e como o roteiro da luta não preparou de maneira eficiente o Black Flash, porque a verdade é que em termos de roteiro, essa técnica ela é apresentada no momento que o Itadori usa, é colocada uma explicação do Nanami, né, o Nanami explicando como funciona o Black Flash no exato momento que o Itadori vai e aplica a técnica. Então não tem uma preparação prévia para o leitor ficar trabalhando isso dentro de si, para essa técnica vir como a culminação de um processo. Não, ela aparece na hora que ela é usada, e ela aparece na hora que ela é usada dentro de uma luta que por si só já não está sendo grande coisa. Então, no final das contas, a grande cena desse arco, no mangá ela não é nada demais. E a luta se torna um grande potencial desperdiçado. Ela poderia ser muito, e quem viu o anime provavelmente sabe que ela é uma luta bem interessante no anime, mas no mangá ela é mediana. Resumindo tudo que a gente disse aqui, pense nesse arco como ele poderia ter sido, pra gente chegar na ideia de que ele é ambicioso. Era para ser um arco estruturalmente ousado, com mais de uma mudança de direção, com vários personagens sendo apresentados e trabalhados, com seus flashbacks, seus poderes, etc. E com uma grande luta para ser a cereja do bolo. Uma grande luta com grandes momentos, uma boa coreografia, um bom roteiro estruturado para trazer um momento de catarse, e a catarse da catarse sendo o Black Flash que teria sido trabalhado ao longo do arco. Esse era para ter sido o arco do evento. O que ele foi um grande potencial desperdiçado, porque nada disso foi levado à sua plenitude, devido ao fato de ele ser muito curto. Mas eu disse que esse arco era mediano, ele não é um lixo completo. E por que ele não é um lixo completo? Bom, porque ele acerta em algumas coisas fundamentais. Em primeiro lugar, ele acerta na maioria das lutas, porque a maioria das lutas desse arco são lutas pequenas, e elas são pensadas para ser lutas pequenas e lutas curtas. Elas são lutas pouco ambiciosas. Elas são feitas para ser rapidinhas, até porque elas têm um tom, não direi amistoso, porque o time de Tóquio tá puto com o time de Kyoto que tentam matar o Itadori, mas elas têm um tom, elas não têm uma seriedade mortal também. Então elas servem. A luta do Panda com o Mekamaru serve, e eu gosto bastante dessa luta no anime, mas no mangá ela serve. A luta da Nobara lá com a menina, a bruxinha, ela serve. Talvez você possa me argumentar que a luta da Maki contra a Mai, porque é uma luta que está diretamente envolvida com os conflitos da personagem da Mai, né? Porque os conflitos dela estão todos relacionados à própria irmã. Talvez essa luta devesse ser melhor, devesse ser maior, devesse ter um foco maior do que o que ela tem. Mas tirando essa, todas as outras lutas são o que elas deveriam ser. Elas são ok. Tem poderes legais, a gente entende as técnicas de cada um e tal, tudo dentro do que deveria ser. E também porque tem um personagem que pra mim é a exceção à regra, que é o único personagem que sai pleno daqui desse arco de Jujutsu, que é o personagem do Todo. Porque o personagem do Todo ele tem uma construção diferente dos outros. Ele até tem um flashback dele sendo apresentado aqui, mas a verdade é que o Akutami tentou vender esse personagem pro leitor por meio do carisma. O autor construiu o personagem de uma maneira que o leitor deve gostar dele pelo carisma dele, pelas excentricidades dele. E ele apresenta isso de uma maneira muito clara, né? Ele tem lá todas as doideiras dele, ele tem um raciocínio muito esquisito. A ligação que ele tem com o Itadori é muito divertida logo de cara. E é nisso que o Akutami aposta. Então esse tipo de construção é o tipo de construção que você consegue fazer imediatamente. É o tipo de construção que o Araki faz muito em Jojo, por exemplo. Então o personagem cativa porque ele é maluco, porque ele tem cenas engraçadas e porque ele é um personagem pouco usual no seu modo de pensar, no seu modo de agir, de falar, enfim. Isso faz com que o leitor que vai gostar dele tenha uma identificação imediata. Então aí não precisa você fazer um trabalho muito amplo nele. E aí, beleza, esse é um personagem adequado a um arco rápido, entende? E é por isso que o todo funciona. E dentro desse tipo de construção dele, o Akutami dá até camadas pro personagem, né? Porque ele é ao mesmo tempo meio imbecil, meio idiota, mas ele é muito inteligente no que diz respeito à luta. Ele é muito perceptivo, ele tem muita compreensão das coisas. Então ele fica jogando nessa ambiguidade que o cara ele é um gênio das lutas praticamente. Ele entende como funciona a energia amaldiçoada, ele lê o adversário com perfeição, ele processa um monte de coisa quase de imediato. Então assim, no que diz respeito a combates e a energia amaldiçoada e coisas desse tipo, ele é um gênio. E em outras coisas ele é meio abobado, muito embora ele não possa ser dito como burro de maneira nenhuma. E em vários momentos ele tem umas leituras muito diferentes das situações e tal. Então é um personagem que ele tem facetas, ele é bidimensional, vamos dizer assim, dentro da sua simplicidade. Então ele é um personagem muito interessante e muito bem construído dentro da proposta. Agora, você não vai me dizer que o Kamo é um personagem desse tipo. Você não vai me dizer que a Mai é um personagem desse tipo. Não é. A construção desses outros nesse arco fica devendo porque eles pediam mais coisas. O Todo não pedia mais nada. Se o Todo nunca tiver um flashback bem explorado, nunca tiver um conflito bem estabelecido, ele já tá pronto. Porque ele é um personagem de construção mais simples e aqui ele funciona. E a ligação dele com o Itadori funciona porque ela é uma ligação ao mesmo tempo cômica, mas que ele serve como um mentor pro Itadori aqui também. Um mentor muito eficiente pro Itadori. Então, eu acho que ele é uma exceção à regra dos personagens. Eu acho que ele sai pronto daqui. De resto,
resto, a Hanami não sai pronta, e nenhum dos caras da escola de Kyoto sai pronto, e nenhum dos caras da escola de Tóquio, que a gente conheceu um pouco mais aqui, sai pronto. E eu também gosto das ideias, né? Eu não vou dizer que esse arco é horroroso, porque eu adoro todas as ideias que tem aqui. Eu gosto a ambição desse arco me agrada. Se ele tivesse sido feito do jeito que ele deveria ter sido feito, eu provavelmente ia adorar muito esse arco. Eu ia elogiar, ia ficar maluco igual eu fiquei na Ponte Tente de Naruto. Só que como ele é um potencial desperdiçado, eu tenho que apontar essas questões todas aqui. Então ele é um arco mediano. E assim, só rapidamente pra gente pincelar, uma coisa que eu quero só deixar registrado aqui, que eu não sei como é que vai ser o futuro do mangá. Mas é muito estranho que o Akutami seja um cara que ele faz questão de colocar poderes muito específicos pros personagens e de explicar de maneira muito específica esses poderes, mas que as lutas sejam tão simples. Porque até agora em Jujutsu Kaisen, até esse momento que eu tô lendo, não teve uma única luta de roteiro muito elaborado, o que é esquisito, porque claramente ele se filia na tradição de Hunter x Hunter, de Jojo, daquele tipo de obra que coloca poderes de regras muito bem definidas. Em tese, você faz isso para construir grandes roteiros de luta. Em tese, a sua luta vai ser estruturada muito mais em roteiro do que em coreografia, em grandes reviravoltas, em personagens que pensam fora da caixa e usam essas técnicas específicas de maneira criativa e tal. E Jujutsu até agora não apresentou nada disso. São lutas muito básicas. Os poderzinhos que são muito específicos são só jogados como qualquer coisa. É como se é um sistema de hard magic usado como se fosse soft magic, por enquanto. Não sei até que ponto vai ficar assim, mas por enquanto é tudo muito estranho. E esse arco tem isso, né? As lutas são simples, são curtas, e os poderes têm um funcionamento muito típico, muito sui generis, para por enquanto não fazer nada. Não chegar a nada e ser usado como poderzinho genérico, mas vejamos o que é que o futuro nos reserva em relação a isso, né? E o próximo arco, o arco do Death Painting, que vai ser bem mais rápido, que eu vou comentar, porque ele é um arco de 10 capítulos, eu acho que ele também é ambicioso demais, porque ele só tem 10 capítulos. E ele tem uma mudança, a estrutura dele também tem uma mudança de direção, porque eu acho que é mais forte do que o Akutami. O Akutami vai fazer isso o tempo inteiro porque ele gosta de contrariar expectativas, sempre correndo o risco de contrariar só por contrariar. Mas esse arco ele começa com uma vibe muito interessante, porque ele começa com um mistério, e eu gostaria que esse mistério tivesse sido mantido por mais tempo, né? O mistério das pessoas que morreram, e antes de morrerem, todas elas tinham reclamado da tranca da porta automática, sabe? Um negócio meio louco assim. Mas era um mistério. E aqui eu não vou dizer que é um defeito, não ter seguido esse mistério até o final, porque aí, beleza. Tipo, eu acho que foi desenvolvido o suficiente. Eu só tô dizendo que eu, pessoalmente, gostaria de ter visto mais. Porque eu gosto quando o autor pensa fora da caixa. Eu tava falando do arco da Ponte Tente de Naruto agora, eu adoro porque ele pensou totalmente fora da caixa, vocês sabem. E eu teria gostado de ver esse mistério indo até o final. Mas é só o que eu gostaria, não é um defeito não ter feito, tá? Não ter ido por esse caminho não é um defeito. Afinal de contas, o Akutami não tá aí pra me agradar. Mas eu acho que esse arco ele tem um problema de ser um pouquinho mais ambicioso do que ele deveria também, porque sendo um arco de 10 capítulos, ele ainda quer partir da estrutura de uma mudança de direção também. Porque parece que o problema vai ser o mistério do pessoal lá que pula da ponte 20 anos depois e tal. E no final das contas, o que acontece é que o arco se torna uma batalha por um dos dedos do Sukuna, porque a maldição que tá lá envolvido com esse negócio da ponte estava com um dos dedos do Sukuna dentro de si, e os vilões estão atrás do dedo do Sukuna e os heróis também estão atrás do dedo do Sukuna, e fica nisso, né? Começa com uma coisa e termina com outra. E um arco de 10 capítulos, sinceramente, não comporta mudança de direção nenhuma, zero. E ainda no meio desse arco tem uma luta que era pra ser muito importante pro Megumi, porque é aqui que a gente conhece o flashback do Megumi, o começo pelo menos, e aí ele se supera, ele ganha um power-up no meio dessa luta, ele se fortalece no meio dessa luta, ele começa a virar um Jujutsu mais poderoso no meio dessa luta, e é uma luta meio genérica, é uma luta meio qualquer nota, é uma luta nada demais para o desenvolvimento de um personagem tão importante quanto o Megumi. E depois tem a luta que aí sim pra mim é a grande parte do arco, da Nobara e do Itadori contra aquele carinha lá, né? 2 dos 3 irmãos, o terceiro vai aparecer no futuro. E aí eu acho essa luta até eficiente. É uma luta que ela tem momentos massa velho, como a gente gosta, e ela tem até um pequeno impacto emocional. Não é um impacto emocional muito intenso, mas ela tem um certo impacto emocional. E ela ressoa um pouco com o arco do Junpei, né? Porque o Itadori novamente mata, e aqui ele matou uma pessoa de novo, e ele fica meio assim, só que eles, não é a primeira vez, mas ele ainda não tá totalmente acostumado com essa ideia de matar, muito embora ele tenha feito, e a Nobara já leva de outro jeito, né, então é outro ponto de vista, então eu acho que tem alguma ressonância, sem querer fazer trocadilho, mas tem alguma ressonância com questões que foram levantadas no arco do Junpei, e eu acho que essa luta aqui, por ter algum impacto emocional e ter algum impacto real no personagem do Itadori, ela até é ok, ela até funciona e serve, mas a verdade é que esse arco ele é bem genérico, assim, né? No
no geral, ele é um arco bem esquecível. Eu achei ele esquecível quando eu assisti o anime. Eu achei esquecível hoje de novo. Mas eu senti que ele é mais ambicioso do que ele deveria novamente. Mas enfim, depois de ter feito 2 vídeos elogiando bastante Jujutsu Kaisen, agora chegou a hora da gente colocar alguns asteriscos na coisa, né? Eu fiquei curioso para ver o futuro da série em relação a essas questões. Eu quero saber o quão frequente vai ser esse tipo de coisa do Akutami, dele cair nessa armadilha de contrariar só por contrariar e aí tornar a sua obra muito vazia em algumas coisas. E de que maneira ele vai levar as lutas de sua obra, porque eu ainda tô esperando ele fazer lutas do tipo de Hunter x Hunter, do tipo de Jojo e coisas desse tipo, porque se ele faz muita questão de construir um sistema de regras muito típico, eu imagino que é porque as lutas vão ser muito típicas, porque se for para você fazer luta de poderzinho genérico, você não se dá o trabalho de explicar o detalhe de nada, né? E aí você também tem que dar um foco na coreografia e no roteiro de outras formas, no roteiro emocional da luta e não no roteiro intelectual, vamos chamar assim. Vamos ver aí o que é que o futuro de Jujutsu Kaisen nos reserva, principalmente porque agora eu vou entrar em terreno desconhecido, porque até esse arco eu tinha assistido na primeira temporada do anime. O que vem depois, eu já não sei. Engaja aí no vídeo pra gente ressuscitar o canal, dá o like, cria o hábito de vir aqui ver se tem vídeo novo o tempo inteiro, por favor, se não for pedir muito. Muito obrigado e até a próxima.